Item número 6. Altera a redação do artigo 196 da CLT, aprovada pelo decreto 5.452 de 1953, para estabelecer a eficácia imediata dos efeitos pecuniários das leis que disponham sobre insalubridade e periculosidade. Autor, senador Marcelo Crivella. Relator, senadora Ana Amélia. Conceda a palavra à senhora relatora. Vou direto à análise para simplificar, porque se trata de um projeto terminativo e o autor está aqui aguardando que a gente vote. Eu sou favorável a que a gente faça e proceda dessa maneira. Na verdade, simplificando, indo direto à análise, o projeto que estamos discutindo prevê, como direito social do trabalhador, o adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas. Atualmente, em cumprimento ao que dispõe o artigo 196 da Consolidação das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto 5.452, de maio de 43, a discriminação dos agentes considerados nocivos à saúde, assim como os limites de tolerância, estão previstos na norma regulamentada NR 15, aprovada pela Portaria 3.214, de 8 de junho de 78. A caracterização e classificação da insalubridade e da periculosidade são feitas por meio de perícia médica por profissional devidamente registrado no Ministério do Trabalho e Previdência Social. Entretanto, a legislação não enumera os agentes considerados nocivos e perigosos à saúde. Não basta, portanto, o laudo pericial para que o empregado faça jus ao adicional de insalubridade ou periculosidade. A atividade apontada pelo laudo pericial como insalubre ou perigosa deve estar prevista em lista elaborada pelo Ministério do Trabalho e Emprego, hoje presente na NR 15. Em resumo, o proposto do direito ao adicional, o pressuposto, melhor dizendo, do direito ao adicional de remuneração para as atividades insalubres ou perigosas é a inclusão dessas atividades na lista do Ministério do Trabalho e Previdência Social. O adicional de insalubridade, argumenta o autor, e de periculosidade é um direito constitucional que visa assegurar aos trabalhadores melhores condições de trabalho e evitar condição gravosa à sua saúde e funciona como diretriz das relações de trabalho e tem fundamento na dignidade da pessoa humana. Por isso, entendemos que o direito subjetivo do trabalhador ao adicional não deveria ser reconhecido somente se a respectiva atividade constar da lista ministerial. Para a preservação da integridade do trabalhador e o seu direito ao adicional, deveria ser suficiente o laudo pericial que ateste sua nocividade à saúde. Em decorrência da atual redação do artigo 196 da CLT, infelizmente, também a jurisprudência tem caminhado no sentido de que não basta a constatação da insalubridade por meio de laudo pericial para que o empregado tenha direito ao respectivo adicional, sendo necessária a classificação da atividade insalubre na relação oficial elaborada pelo Ministério do Trabalho. Assim, alinhamos-nos à argumentação do autor da proposta que reconhece a necessidade de uma regulamentação minuciosa da caracterização da insalubridade e periculosidade a cargo dos órgãos responsáveis pela fiscalização, sem permitir, contudo, que as normas legislativas e seus efeitos sejam contidos pela inexistência de atos executórios. A proposta é, portanto, meritória, pois evitará que o trabalhador desenvolva sua atividade em ambiente insalubre ou perigoso e só venha a fazer jus ao respectivo adicional a partir da data da adição de ato administrativo, incluindo a atividade da lista oficial do Ministério. Desse modo, a fim de conformar o texto ao artigo 196 da CLT ao objetivo do autor, senador Marcelo Crivella, propomos, ao final, Senador, a relatora não está conseguindo se fazer ouvida. Mais uma vez eu apelo pela atenção e pelo silêncio nesta comissão. Aqui é o detalhe mais importante, senador, por isso meu cuidado. Desse modo,
a fim de conformar o texto do artigo 196 da CLT ao objetivo do autor, senador Crivella, propomos ao final emenda explicitando que, ainda que uma atividade insalubre ou perigosa não esteja incluída na lista oficial do Ministério do Trabalho e Previdência Social, se o laudo pericial oficial constatar ser ela nociva à saúde do trabalhador, o empregado fará jus ao respectivo adicional. Do contrário, a permanecer no projeto de lei a nova redação proposta pelo autor, como a legislação não enumera os agentes considerados nocivos e perigosos à saúde, não mais haveria base legal para pagamento do referido adicional. Meu voto é pela aprovação do projeto de lei com as seguintes emendas. Artigo 1º, o artigo 196 da Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, aprovada pelo Decreto-Lei 5.452, de 1º de maio de 1943, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 196. Respeitadas as normas do artigo 11, os efeitos pecuniários decorrentes do trabalho em condições de insalubridade ou periculosidade serão devidos a contar da data. Parágrafo 1º, em que a respectiva atividade, por meio de perícia de médico do trabalho ou engenheiro do trabalho, registrado no Ministério do Trabalho e Previdência Social, for considerada como insalubre ou perigosa, ou, segundo, da inclusão da respectiva atividade nos quadros aprovados pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social. Esse é o voto, senhor presidente. A matéria está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, encerra a discussão. Em votação o projeto, ressalvada a emenda que apresenta. Procede-se, então, votação nominal. Presidente, eu posso votar já que a gente tem que pedir uma... Senadora Vanessa Gazzotin. Eu voto a favor na primeira e na segunda, presidente. Vota com a relatora. Na primeira votação e na segunda votação. Sim. A emenda. Com a relatora, senador Paim, por favor. O Paim vota com a relatora, vota sim. Nas duas votações. Senador Humberto Costa. Acompanho os demais, senhor presidente. Regina Souza. Com a relatora. Ana Amélia já votou. Ricardo Franco. Delírio Beber. Com a relatora. Mano Ferrer. Voto com a relatora, senhor presidente. É um relator de muito prestígio. Sigur Gás. Com a relatora, senhor presidente. Marta Suplicy. Com a relatora. Ronaldo Cado. Ronaldo Cado. Com a relatora. Aprovado o projeto de lei do Senado 2015 e a emenda da CAS número 1. Será comunicada a decisão da comissão ao presidente do Senado Federal para a ciência do plenário e publicação no Diário do Senado Federal. Vamos ter mais escola? Não. Votação. Aprovado o projeto, consulto os senhores senadores se podemos repetir o resultado da votação anterior para a emenda da relatora. Aprovado.